Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como uma alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse pequeno trecho que Deus, por intermédio do profeta, usou o profeta para deixar registrado para nós, ele nos mostra que a palavra de Deus, ela não é um livro de história, embora ela tenha a geografia praticamente do mundo, tem do mundo todo, né? Muitos estudiosos buscam nela resposta para povos, línguas, nações, porque a palavra de Deus, ela traz toda uma história. Os irmãos sabiam que esse mesmo Irã, que hoje está atacando Israel e sendo atacado, está em guerra, é a mesma Pérsia, irmãos, do rei Ciro, quando Deus fala, Ciro, o meu ungido, né? Porque libertou o povo de Israel. Os irmãos veem que a palavra de Deus, ela tem um respaldo tanto material, que ela mostra, revela as coisas do passado, mas nessa época aqui, já estava sendo revelado o futuro. E ele faz uma ressalva. Ele fala assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é se aprofundar, irmãos, somente na história, no que a letra proporciona, na geografia, no que aconteceu no lugar, no povo de Israel, em todo aquele grande império que eram os Medos e Pérsia. Não, traz a história, mas tudo quem operou foi o Senhor. E ele deixa uma promessa, ainda pelo profeta Oséias. E é uma promessa linda que se cumpre em Jesus. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Quem nos dá a vida? Certamente Jesus Cristo, que ao terceiro dia levantou e todo que crê é nova criatura, tem vida nele, passa da morte para a vida, como ele diz em João capítulo 11, para Marta: Marta, aquele que crê em mim, passa da morte para a vida, não morre. Irmãos, e aqui revelado, por isso a necessidade de buscar o conhecimento do Senhor, não conhecimento terreno. A gente vê que a Bíblia relata tudo o que aconteceu no período dos reis, né? Esse profeta aqui profetizava no tempo do cativeiro também, no pós-exílio ali, né? Já no finzinho do seu, profetizando ali, para que o povo se arrependesse, para que o povo buscasse em conhecer o Senhor. Irmãos, e hoje o mundo está da mesma forma. As pessoas não querem buscar o conhecimento do Senhor. As pessoas não querem buscar o que Deus revelou através dos santos profetas. Irmãos, Deus revelou Jesus Cristo. Deus revelou a ressurreição. Quem é que pode ressuscitar o homem, irmãos? E olha para os irmãos verem em Oséias, há tantos anos antes de Jesus. Eu calculo centenas de anos, talvez, né? Antes de Jesus. Eu não sei ao certo, porque eu não estudei história
mas eu busco conhecer o conhecimento do Senhor, porque nele está a vida. Nele está, irmãos, o poder da criação de tudo que há sobre a face da terra. Ele é quem chama o nascer do sol e conhece até o seu ocaso. Então, o nosso entendimento tem que ser com Ele. A nossa busca tem que ser em direção a Ele. Buscamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque a história do mundo, irmãos, a gente já conhece. E o povo ainda fica mexendo e procurando e caçando pelo em ovo, querendo desvendar mistérios que o Senhor já revelou aos seus pequenininhos, que muitas vezes não sabe nem ler. Né? E os doutores ficam em debates, porque não estão buscando e conhecer e se aprofundar no Senhor, mas querem conhecer o que aconteceu antes, o que houve na terra, como vai ser. Não, irmãos, se nós estivermos no Senhor, nova criatura somos, já estamos seguros. Se a gente prosseguir em conhecer a Deus, nós vamos ser varoas perfeitos. Se a gente buscar o ensinamento do nosso Deus, a gente vai chegar até a Cristo com mais fidelidade, com mais fé. E vai chegar à estatura de um varão que agrada o nosso Pai. Porque nós vamos ser semelhante a Cristo. Porque é Ele quem vai nos ressuscitar. Já ressuscitou, irmãos. Porque quem crê nele já ressuscitou. Eu já ressuscitei com Cristo. Eu morri para o mundo. E a vida que agora eu vivo, não vivo mais ela para o mundo. Mas eu vivo em prol do benefício da minha vida espiritual, da minha nova vida. A vida com Jesus. Porque as coisas velhas, já se passaram. E o Senhor fez tudo novo para nós. Irmãos, se a gente não dá valor a uma tão grande salvação que foi revelada, o que será de nós? Os irmãos já imaginou? Hebreus, capítulo 2, eu vou ler aqui, os irmãos não precisam encontrar. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Irmãos, é o cumprimento da gente buscar em conhecer o Senhor. Atentar com diligência, ou seja, olhar com toda a atenção tudo que Deus tem nos dito. Tudo que Deus tem nos revelado através da palavra. Irmãos, quantas pessoas chegou no conhecimento de Jesus e estacionou? Não, já conheço Jesus, irmãos, e não prosseguiu. O Senhor, Ele fala, quando a gente faz só aquilo que é mandado, a gente pode se considerar um servo inútil. E muitas vezes nós não fazemos nem o que é mandado. Porque a nossa fraqueza é muito grande, a minha fraqueza é muito grande. Mas a misericórdia dEle tem nos sustentado. Porque o tempo que a gente está vivendo não é brincadeira. Aí entra, prossigamos em conhecer ao Senhor, quem foi revelado, quem que ressuscita? Jesus Cristo, no terceiro dia. E o que Cristo diz? Que nos últimos dias, o pecado ia aumentar, a iniquidade ia multiplicar, e o amor de muitos iria se esfriar. Então, irmãos, a gente tem que ir se aprofundando. Senhor, nossa, tem misericórdia de mim, porque eu estou enfraquecendo e eu sei que é por causa que a iniquidade está muita. Em meu redor só há pecado. Em meu redor só há o que não presta. Irmãos, se os irmãos avançar para o capítulo 13 de Hebreus, o escritor já fala que o pecado bem de perto nos rodeia e nós somos rodeados por nuvens de testemunha. Então, irmãos, o nosso dever é buscar o conhecimento pleno da salvação. É prosseguir, irmãos, no caminho do Senhor, para que a gente possa ser aperfeiçoado. O Senhor não nos chamou, irmãos, apenas para ir tocando, igual a irmã missionária Giovana disse aqui,
deixa rodar, seja o que for. Não, não é isso não. Nós temos que ter fé, temos que prosseguir no conhecimento da palavra de Deus, temos que nos aperfeiçoar como novas criaturas pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo ele prega e fala, olha, nessa nova vida, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando em cânticos, salmodiando no vosso coração. Irmãos, é o que Deus quer de nós, que a gente se aprofunde no Espírito. Irmãos, o Espírito não é só falar línguas, não. Essa doutrina, irmãos, colocar, se a pessoa não fala língua, irmãos, pessoas falando língua aí, irmãos, em adultério, em tudo quanto é tipo de porcaria que o mundo oferece, em promiscuidade, em vida dupla, vivendo envolvido com corrupções terríveis do mundo, pessoas mundanas, fala língua. Por isso que Paulo falou, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor, nada seria. É como o metal que soa e o sino que tine. Logo se vai o seu barulho. Misericórdia. Mas aquele que busca o conhecimento do Senhor e busca andar, aleluia, naquilo que lhe é revelado pelo Espírito Santo, esse tem vida para todo sempre e nunca passará. Os irmãos veem que a palavra de Deus ela não precisa ser atualizada. A palavra de Deus ela não precisa de mudança. Ela é. E ela se cumpre, irmãos, no decorrer de milênios e milênios. A palavra de Deus, ela não é, irmãos, algo para ser ali retocado, não. A palavra de Deus, ela é para ser obedecida. Igual o saudoso missionário Oswaldo pregava, muitos carregam a Bíblia. Né? É tão facinho, né, irmãos? Ó. Carrego a Bíblia, põe lá no painel do carro, carrego a Bíblia. Mas, irmãos, eu digo, ela que tem que nos carregar. Ela que tem que nos carregar. Por isso, irmãos, que eu falo para os irmãos, que o Senhor ele oculta as coisas aos grandes, aos sábios, e revela aos pequenininhos. Ele, na simplicidade, tinha tanta sabedoria de Deus. E ele chegou ao conhecimento que a gente carregar a Bíblia debaixo do braço não tem efeito nenhum, mas ela carregando a gente, ela nos conduz ao céu. Oh, glória! Ela nos conduz à ressurreição e à vida que é Jesus. Ela nos faz ressuscitar o terceiro dia. Oh, glória! Aquele que está em Jesus, irmãos, já não vive mais morto, não. Tem que viver feliz, mesmo com as tribulações, vencendo de dia em dia, buscando se aprofundar ainda mais no Senhor. Senhor, eu não sei o motivo dessa dor, dessa tribulação, mas eu quero me aprofundar, eu quero ser santo, assim como o Senhor meu Deus é santo. É isso que o Senhor quer ver do povo dele. O Senhor quer ver, irmãos, um achego real, uma aliança verdadeiramente que será perpétua. Porque muitos fazem aliança com o Senhor e depois quebra a aliança. Como se o Senhor fosse algo qualquer. Irmãos, nós que somos seres humanos, se alguém quebrar uma aliança com a gente fica nervoso, não quer mais reconciliação. Agora o Senhor Jesus, a aliança que Ele propõe é pelo sangue dEle, a graça é pelo sangue dEle, porque é um sacrifício perfeito, porque quando Ele levantou o cálice na última ceia, Ele falou, esse é o sangue da nova aliança que é derramado por amor de muitos. É isso, irmãos. A gente se abate, se afasta, se esfria, mas Deus está no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar. Ele não muda. Ele não muda. Embora a gente se abate, mas Ele é o mesmo ontem, hoje. Revela também no capítulo 13 de Hebreus. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, irmãos, se a gente buscar se aprofundar, Senhor, quão grandes são os teus caminhos, são mais profundos do que o oceano. Irmãos,
Muitas vezes a gente não chegou nem na beira do riacho e acha que já é santo, que já está com Jesus, que já é nova criatura, que já vai ressuscitar junto com Jesus, e muitas vezes não molhou nem as canelas. E o Senhor nos chama nessa palavra de Oséias capítulo 6, para a gente prosseguir em conhecer a Ele. Irmãos, quem que pode conhecer a mente do Senhor? Aleluia! Então por que a gente não busca, irmãos? Ele é infinito, quanto mais a gente buscar, mais a gente vai encontrar. Ele é manancial, é fonte que não se seca, é profundidade que não se mede, não existe tempo. O Senhor, Ele está fora do tempo. Esse mundo não controla Ele, mas Ele controla esse mundo. Oh glória! O nosso Deus não foi criado aqui dentro, Ele criou de fora esse mundo e nos colocou aqui para sermos felizes. Aí o inimigo não gostou não, tentou Eva, destruiu, né, irmãos, o que Deus fez de tão lindo, mas Ele renovou tudo. Ele renovou tudo, igual Ele diz, né? Eis que crio novos céus e nova terra. As coisas velhas já passaram. Já foi. Irmãos, esse mundo já foi. Ele cria novos céus e nova terra, já criou. Eis que crio novos céus e nova terra. Irmãos, e muitas vezes a falta de buscar o Senhor é o que nos enfrasca. Muitas vezes não, todas as vezes. A falta de se aprofundar no conhecimento do Senhor, espiritual, orar, buscar, se encher, se sentir vivo espiritualmente. O ato de congregar enfraquece, fica sem alimento. Não quer buscar a Deus? Para de comer, irmãos. Para de comer e de beber água. De beber água, segundo a ciência, 3 dias. O corpo não aguenta mais. Imagina sem Deus. Em João 15, Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer sem mim. E por que, irmãos, que a gente alimenta o nosso corpo? Porque a gente não quer ver ele perecer. Mas e a nossa alma? A gente alimenta, a gente não destrói o nosso corpo. A gente antes alimenta ele para que ele venha ficar forte. Né? Se estiver doentinho com a dor, né, Molaunino? Toma um remedinho. Né? Mas o chá de joelho com folha de fé, ninguém quer tomar. A perseverança, igual Paulo fala, perseverai na oração. Aí está fraquinho, com as pernas batendo, espiritual. Porque essa carne aqui, irmãos, não adianta. Só Jesus vai renovar ela. Nós não conseguimos sozinhos. Só Jesus, naquele grande dia, vai nos ressuscitar. Ou, se tivermos vivos, vai nos transformar com um corpo de glória. Mas a gente fica, irmãos, essa carne aqui, a gente quer manter ela. Mas e a espiritual, que é a que vale? Porque aqui é só um tabernáculo de barro. Porque Deus tomou o barro para criar Adão. E somos descendência de Adão. Imagem e semelhança de Deus. Aí a gente fica querendo cuidar, né, irmãos? Não vou cuidar da família, não vou cuidar da casa, vou cuidar daquilo. E a vida espiritual vai ficando com fome, vai ficando, aleluia, vai ficando desnutrido. Já não conhece mais o seu Senhor, já não o busca, já não tem fé mais no que pede para Ele. Já não tem mais intimidade. Deus já ficou de longe. E a casa fica vazia, a pessoa vive triste. Começa a vir perturbações e problemas, porque, irmãos, quando nós estamos em Jesus, nós sofremos aflições, mas a gente é livre delas. Porque se cumpre o Salmo 34 na vida do cristão, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É isso, irmãos. E a gente vai vencendo de fé em fé. Frutificando. Frutificar é isso, conhecer o Senhor, dar fruto de arrependimento, ver os estatutos dele e ter prazer.
ver os mandamentos dele e ter prazer. Irmãos, no dia de hoje são pouquíssimos os que têm prazer no Senhor. No tempo de Davi já era difícil, porque ele fala, no tempo dos Salmos, o Salmo 1 já fala, né, que o justo, ele é como uma árvore plantada, mas o ímpio é como a moinha que o vento espalha, irmãos. Os irmãos já imaginou? Para onde a gente olha, tem sujeira. Para onde a gente olha, tem folha seca. Para onde a gente olha, e não é qualquer lugar que tem árvore que dá o fruto na estação própria. Não é qualquer lugar que tem árvore plantado junto a ribeiro de água. Não, é só no lugar certo. Assim também é o justo, ele tem que buscar o conhecimento do Senhor, ele tem que estar no lugar certo, ele tem que estar na busca, ele tem que estar, irmãos, na perseverança do Senhor. Senhor, não se agrada que eu me comporto assim, vou mudar. Senhor, ouvi hoje que o Senhor quer que eu te busque mais, vou buscar. Senhor, o Senhor revelou hoje na palavra que eu preciso te conhecer. Busque, prossiga em buscar, em conhecer o teu Deus. Porque senão o mundo vai te perguntar, onde está teu Deus? Igual aquele corinho, né? Onde está seu Deus? Onde está seu Deus? E aí, irmãos? Aí é complicado, não conhece? Conhecer não é a história não, irmãos. Conhecer tem intimidade. Porque naquele dia muitos vão falar assim, no teu nome eu profetizei. Tem tantos famosos aí profetizando. O povo profetiza morte de líder, profetiza coisa na política, mas não chega nenhum desses líderes, desses cães gulosos, famosos, e não fala para ele, ó, se arrepende e guia o rebanho do Senhor, porque senão você vai perecer. É fácil profetizar que vai cair um líder, que vai cair alguém do altar, que vai fazer... Agora prega contra o pecado, que é isso que o Senhor quer dos seus atalaias, dos seus pastores, dos seus profetas. Ah, eu profetizo. Irmão, profecia, irmãos, é para abrir o olho daquele que está perecendo. Revelação é para revelar, aleluia, o segredo do coração, para que o homem reconheça o poder de Deus. Não é para ficar papeando, jogando ao léu, para ver se acerta alguém. Não, irmãos, as pessoas estão muito distantes, porque não buscam o conhecimento do Senhor. E quando busca, muitas vezes, busca em fontes erradas. E fica difícil, irmãos, porque o cristão ele vai enfraquecendo. Porque espera, não, aquela irmã vai estar no culto hoje, Deus vai falar comigo. Você não quer só dobrar o joelho e orar com sinceridade, se arrependendo dos pecados, de tudo que fez de errado, e receber a comunhão com o Senhor e com a igreja. Não é assim que ensina o apóstolo João, o apóstolo do amor, na sua primeira carta? Se estamos na luz, temos comunhão com Jesus, e o sangue dele nos purifica de todo pecado, e temos comunhão uns com os outros, e o amor de Deus é aperfeiçoado na nossa vida através da pessoa gloriosa de Cristo. Que só Ele tira o pecado do homem. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, se atente à palavra que é pregada, não deixe escapar pelos vãos dos dedos, porque essa palavra sustenta a nossa vida. Não deixa que ela se vai do teu coração, mas faça como diz o grande sábio Salomão, que a palavra dos pregadores são como pregos bem fixados nas congregações. Que o nosso coração seja a tábua e a palavra do Senhor venha se fixar como pregos bem firmes na tábua do nosso coração. Não deixe ir pelos dedos, irmãos, a salvação. Não deixe ir. Não perca aquilo que é precioso que Jesus te deu. Não importa o que o mundo te ofereça. Pode oferecer 100 milhões de reais. Irmãos, não vale a salvação. Quem pode pagar? Por isso temos que ser fiel ao nosso Senhor, é o que Ele pede. O que Paulo ensina? Romanos capítulo 12, ele fala que o nosso verdadeiro culto
É o nosso corpo, santo e agradável. Esse é o nosso sacrifício. Ele quer que nós entregamos o nosso corpo por inteiro para Ele. A nossa vida, o nosso coração, o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso falar, a nossa confiança, a nossa integridade, o nosso sim, sim, não, não. É o que o Senhor quer. É o que Deus quer. Que sejamos íntegros com Ele, irmãos. Os irmãos não viram o que Jó foi atacado? Por causa da integridade. O diabo chegou na presença de Deus. E Deus falou assim: de onde vens? Satanás falou assim: de passear e rodear pela terra. Sabe o que Deus fala? Viste meu servo Jó, que se desvia do mal, que anda na sua integridade, faz o bem, é temente. Olha o que Deus quer ver, irmãos. O Senhor quer ver a nossa integridade, a sinceridade, irmãos, andar com sinceridade, aleluia. Sinceridade na presença de Deus, irmãos, íntegro. Aí o inimigo começou a atacar Jó por causa da integridade dele, da fidelidade dele. Não é porque ele era bom, não é porque ele era um pobrezinho, não, porque ele tinha muitas riquezas. Mas o diabo tinha raiva da integridade que ele tinha com Deus. Porque até pelos filhos ele oferecia sacrifício. E nós, irmãos, não oferecemos nada a Deus. Aí vem uma provinha pequenininha, o Senhor nos despertando. A gente, né, se turba em vez de se dobrar ao Deus vivo. Se turba, não. Depois que eu comecei a servir a Deus, veio a dificuldade. Vem a dificuldade, mas vem a vitória. Sem luta, como é que vai ter vitória? Quer vencer e não quer lutar. Quer ressuscitar, mas não quer levar a cruz. Aleluia. Como é que faz? Não tem jeito. Mas o inimigo não conseguiu atacar a integridade de Jó, porque no pó e na cinza, ele não negou aquele que ele cria. Aquele que era o Deus da vida dele. A fidelidade dele foi maior do que filhos, esposa, bens. A fidelidade de Jó, a integridade do coração dele para com Deus, nele não havia engano. Quantos falam com a boca, mas o coração está longe? Não engana isso aí, irmão. Você tem que tomar cuidado. Quantos falam com a boca, mas o coração está longe de Deus? Quantos falam que tem prazer em congregar, em cultuar, mas o coração está longe do desejo de estar na casa de Deus? Não faz como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Porque sabe que na casa do Senhor tem o maná do céu, tem a palavra gloriosa que dá vida, tem sustento para os dias difíceis, tem material para concluir a obra, porque o Senhor é aquele que conclui a obra, e sem Ele nada a gente pode fazer. Então, irmãos, o nosso coração não pode ser de duplo ânimo, tem que ser um prosseguimento sincero com o Senhor, para que Ele venha operar mesmo nas nossas vidas, e para que a gente venha vencer o maligno. Oh glória, temos que vencer o maligno, irmãos, temos que vencer. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a fé sem as obras, ela é morta, para nada se aproveita. E a gente demonstra a nossa fé pelas nossas obras. E é assim que vai o cristão, de fé em fé, revelando os frutos gloriosos através das suas obras, mostrando que é luz que está edificada em Jesus, que realmente nova criatura está se tornando, porque Jesus entrou. É isso, irmãos. Mas infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas vazias, que não buscam e não prosseguem em conhecer a Deus, e não deixa Jesus entrar. Mas que nesta noite essa palavra venha a cunhar
e venha abrir um espaço para que venha frutificar na nossa vida essa palavra. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a cada irmão que veio aqui na casa do Senhor congregar, porque o restante, irmãos, o mundo jaz no maligno. Nada vai se aproveitar deste mundo. Agora, aquele que tiver em Jesus vai ser livre para todo sempre. Tem tanta gente que tem tanto zelo das coisas do mundo. Cristãos, irmãos, tem tanto zelo pelas coisas do mundo, pelas coisas de Deus, toca do jeito que dá. E as coisas do mundo, sabe o que vai acontecer? Eu te falo, vai ficar tudo aí. Agora as nossas boas obras de fé, elas nos seguirão. Oh, glória! Oh, aleluia! Não é assim que a Bíblia diz, irmãos? Que as nossas obras nos seguirão. É glorioso servir a Deus. A nossa alma se enche de prazer em ver a transformação que Jesus faz dentro de nós. A cada dia, a cada momento, a cada pensamento que a gente vai pondo o Senhor em primeiro lugar. E Ele vai tomando o lugar que é dele por direito na nossa vida, porque Ele nos comprou com o sangue dele. E quando Ele vai tomando o lugar que é dele, a nossa vida começa a ser transformada mesmo. E a gente não é mais como antes. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos